Bom, vou começar de novo. Fazer o quê, né, cara? Corinthians, tô aqui para fazer o pré-jogo, Corinthians e Vasco, 35ª rodada do Brasileirão, e eu falei pra caramba, vou falar de novo, não tem como não falar sobre a situação do impeachment do Augusto Melo, né? O Conselho marcou aí a votação pelo impeachment dele no dia 28. Bom, vamos lá. Pessoal, avisando que tá muito. Pô, podia ter me avisado antes, né, cara? Bom, a votação pelo impeachment do Augusto Melo, que acontece no dia 28, na verdade, uma tentativa de golpe, né? Porque os conselheiros não. A gente não tem um parecer da polícia sobre a investigação da Vai de Bet e os conselheiros estão se adiantando aí para ver se conseguem remover o Augusto Melo do cargo de presidente do Corinthians. É um golpe, né? E a torcida manifestando apoio aí ao Augusto Melo. Realmente não é exatamente um apoio ao Augusto, nossa, que grande presidente o Augusto Melo, mas nesse momento, esse movimento desses conselheiros aí encabeçado pelo André Sanches, o Romeu Tuma Júnior, que é o presidente do conselho aí, que inclusive foi a polícia, né? Diz que existe uma máfia digital que está perseguindo ele, atacando ele nas redes sociais, o que não é verdade, né? O Corinthians há muitas décadas, desde Vadielu aí, sendo controlado por essas pessoas, né? André Sanches, Romeu Tuma, o próprio Vadielu, Vicente Mateus, do Alibe, o Nezi Curi, né? Que era uma figura poderosíssima aí na política do Corinthians, que atuava mais nas sombras ali. Mas muita gente aí que o corintiano, infelizmente, tem o desprazer de saber os nomes dessas pessoas, né? E o Augusto Melo também é parte dessa galera aí. Uma galera que, porra, passou a vida toda ali no clube, né? Os caras conhecem a piscina, a bote, a sauna, eles se sentem donos do Corinthians. E num momento que o futebol mudou. O futebol hoje é um negócio muito mais moderno, um negócio multibilionário, né? Então, esse modelo aí de clube associativo, ele é inviável? Não, não é inviável, né? Mas o Corinthians, o clube precisa de pessoas competentes, né? Para poder guiar para um modelo mais moderno, né? E o Corinthians tem dirigentes, não são muitos, mas o Corinthians tem dirigentes mais novos aí, bem posicionados no mercado aí nas suas respectivas áreas, né? E que poderiam guiar o Corinthians ao profissionalismo, mas eles são sufocados aí pela politicagem dessa galera aí. Pô, tem caras aí que, pô, a gente Jaça, Mané da Carne, Fran Papaiordano, os caras que, pô, tinham filhos aí, o André Negão, filhos aí jogando naquele sub-23, na base, os caras fazendo negociatos Garcia, né, cara? É muito complicado, assim. Por isso que o corintiano fica desanimado com tudo isso, mas é importante o apoio da torcida nesse momento para prevenir, né, os Gaviões da Fiel também, prevenir que esse golpe aí aconteça, né, tem que esperar a investigação para depois tomar uma decisão. Se o Augusto fez alguma coisa errada ali, aí sim tem que resolver essa situação, mas antes de um parecer da polícia, golpe, é sacanagem. Os caras estão loucos para voltar para o poder ali, porque isso. O Corinthians tem uma classe de dirigentes aí que vivem do Corinthians. Esses caras precisam do Corinthians. Olha para esses caras, meu. E me fala se o Corinthians, uma das maiores instituições esportivas do mundo, precisa desses caras. O Corinthians não precisa deles, né? Mas esses caras precisam. Muitos caras aí entraram no Corinthians sem porra nenhuma e saíram ricos, né? Então, esse é que é o problema. E nessa história toda teve o posicionamento dos jogadores, né? Que foi uma coisa. Algumas pessoas criticaram, muita gente gostou, a torcida, alguns mais empolgados, falando, pô, democracia corintiana 2.0. Eu não acho que é para tanto,
mas achei legal os jogadores se posicionarem, assim, mostrarem que, pô, que não é bem assim, né, que os caras... O André Sanches falou, o jogador quer saber do dinheiro pingando na conta, não tá nem aí pra política. E eles mostraram que não é verdade, né? É um elenco... Eu não quero me empolgar, porque a gente sabe como é jogador de futebol hoje, como o futebol hoje, como eu falei, é um negócio, mas é um elenco que parece muito conectado com o clube, né? Vários jogadores aí nesse elenco do Corinthians atual que nunca haviam jogado num clube grande, né? Jogadores que precisam se provar, que são gratos pela oportunidade mesmo de jogar com a camisa de um clube tão gigante quanto o Corinthians, né? Os caras jogam com vontade. A gente viu o Hugo e o Thales Magno aí, acho que anteontem, lá na sede dos Gaviões da Fiel, que foi muito legal, né? É muito legal. Os caras todo fim de jogo vão lá cumprimentar a torcida. O corintiano que lidou aí nos últimos anos com jogadores aí que pareciam que não estavam nem aí, né, cara? Jogadores que até, inclusive, um deles jogou ontem, né, na final da Copa Sul-Americana, diziam que não precisam provar mais nada. E quando você tá no Corinthians, você tem que suar sangue por essa camisa e você tem que se provar todo jogo, né? A gente tem que falar também dos jornalistas abutres, né? Que, como sempre, tentando explorar ao máximo qualquer crise no Corinthians. Uma das coisas que eles falaram aí esses dias foi que o Memphis Depay poderia sair do Corinthians por causa da crise política. Imagina só, o cara, pô, tá recebendo em dia, bem, né? As coisas deram certo para ele no campo, fora de campo, tá adorando São Paulo, tá feliz. Isso é matéria, notícia criada, né? Que os caras fazem para ganhar engajamento. Eu tenho um canal aqui no YouTube. A verdade é que hoje é assim que as mídias, principalmente as mídias independentes, trabalham, né? Elas trabalham explorando a ansiedade do torcedor, um torcedor como o corintiano que comparece, né? Que lota todo o jogo. Inclusive, isso eu vou abrir um parênteses aqui, porque ontem a gente viu o Botafogo líder do campeonato, o estádio não estava lotado. A gente viu o São Paulo, né? Os caras são paulinos ultimamente falando que é o clube mais popular, né? A torcida que conduz não lotaram o Morumbi de novo, né? Então tem que parar de tratar como normal o que a torcida do Corinthians faz, porque só ela faz, né? Qualquer outro clube no Brasil que tivesse na situação que o Corinthians teve por boa parte dessa temporada, não teria lotado o estádio igual a torcida do Corinthians fez. Então isso a gente tem que pontuar. Mas esses jornalistas, eles exploram a ansiedade, né, do torcedor do Corinthians, que engaja muito, e aí eles vêm com esse tipo de matéria. A mesma coisa eles estão fazendo agora com o goleiro Hugo Souza, dizendo que talvez ele não fique, né? O Flamengo não está aceitando as garantias bancárias aí para a compra dele parcelado, o Corinthians tem que pagar à vista, tem até o dia 30. Os caras ficam requentando isso. O Hugo Souza vai ficar no Corinthians. Os jornalistas ficam utilizando isso aí para que o torcedor continue engajando. O ideal seria que o torcedor corintiano não engajasse, né, esses caras, mas eu sei que é difícil, todo mundo quer saber o que está acontecendo e faz parte. Para falar do jogo, vamos falar do jogo. Eu vou abrir aqui a escalação do Corinthians. Cadê? Aqui. O Corinthians vai a campo com o Hugo Souza, o Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu. André Carrijo ali mais para a direita, o Ranielli na cabeça de área, o Breno Bidon na esquerda, Rodrigo Garro na meia, e no ataque, Thales Magno e Ángel Romero. Todo mundo sabe, o Memphis Depay está suspenso, tomou o terceiro cartão amarelo. O Roberto está com uma contusão muscular, parece que não é tão grave, mas não vai conseguir jogar hoje. E o Félix Torres também se machucou com a seleção do Equador, não joga. O José Martínez voltou, né? Ele está no banco aqui, José Martínez, mas o Ramon Dias optou pelo Ranielli para o jogo de hoje. Um jogo que vai ser difícil, a minha previsão é que o jogo vai ser difícil, porque o Vasco não vem tão bem, mas o time do Vasco também não é essa porcaria, né? Principalmente ali com jogadores talentosos, ali o Payet, esse Leandrinho também, o Verratti, né? Um centroavante perigoso, muito bom no jogo aéreo. A gente sabe que a zaga do Corinthians não é tão confiável, então o Corinthians
tem que jogar esse jogo, colocar a bola no chão, manter a posse de bola, não desesperar, né, para conseguir a vitória. 6-0 tá excelente, né? 6-0 excelente para o Corinthians. Importante é o Corinthians seguir vencendo 5 vitórias seguidas. O Corinthians, nesse momento, no Campeonato Brasileiro, ocupa a 9ª posição, né? Com 44 pontos. O Atlético Mineiro empatou ontem com o São Paulo, ficou atrás do Corinthians, tá em 10º. O Bahia joga, né? Joga agora também contra o. Quem que o Bahia pega? Bahia pega o Atlético Paranaense em casa. É o time que está à frente do Corinthians ali. E o Cruzeiro joga mais para o meio da semana, joga na quarta-feira com o Grêmio. Então, uma vitória do Corinthians colocaria o Corinthians nesse momento ali, junto com o Cruzeiro, na 7ª posição. Por enquanto, a 7ª posição é a que leva a Libertadores, né? Porque o Brasil tem 5 vagas para a Libertadores, 5 vagas direta para a fase de grupos da Libertadores, e 2 vagas para pré-Libertadores. São 4 vagas diretas no Campeonato Brasileiro e 1 vaga direta na Copa do Brasil, mais 2 vagas para pré-Libertadores no Campeonato Brasileiro. O Flamengo ganhou, o Flamengo nesse momento, o Flamengo já conquistou 2 vagas para a Copa Libertadores do ano que vem, uma pela Copa do Brasil e uma pelo Campeonato Brasileiro. É um clube só vai precisar de 1 vaga, então ele empurra uma para baixo. Então, os 5 primeiros do Brasileirão vão para Libertadores fase de grupos e mais 2 para pré-Libertadores nesse momento. Então, até o 7º colocado, nesse momento é um G7, vai para pré-Libertadores. Se o Botafogo vencer a Libertadores no próximo final de semana, aí abre mais 1 vaga e aí a gente teria um G8, e se o Corinthians vencer o jogo de hoje, já faria parte aí desse G8. Então, uma vitória hoje do Corinthians é fundamental, né? O Corinthians tem time para vencer o Vasco, jogando em casa, estádio lotado. A gente espera que o clube, que o time continue nessa sequência, engate essa 6ª vitória, e aí a próxima rodada vai pegar o Criciúma fora. É um jogo que o Criciúma vai chegar desesperado, né? Com certeza, a não ser que apronte para cima do Fluminense aí no Maracanã terça-feira. Meu amigo Vini tá morrendo de medo desse jogo, mas o Corinthians, a verdade, o Corinthians tem na sequência o Criciúma fora, o Bahia em casa e fecha contra o Grêmio lá em Porto Alegre. São 3 jogos contra 3 times. O Corinthians está num momento muito melhor, tem um time melhor que todos esses times, e não é um absurdo dizer que o Corinthians tem possibilidades de vencer todos esses últimos jogos aí. É difícil, o futebol hoje é nivelado, né? A gente fala que o time é melhor, tá numa fase melhor, mas futebol tem muitas variáveis aí, mas é possível sim o Corinthians vencer esses últimos jogos aí e chegar, conquistar uma vaga aí na Copa Libertadores, que seria incrível, né? Um encerramento incrível para uma temporada que a gente sofreu pra caramba. Então, vamos lá, vamos para esse jogo aí, Corinthians e Vasco, e torcendo aí por mais uma vitória do Timão. Tamo junto, vai Corinthians!